Aí, ó, professor Lustosa, vamos que vamos resolver mais 5 questõezinhas. Banca, Fundação Getúlio Vargas, FGV. 5 questõezinhas de lógica e matemática, bem queridas, bem tranquilas, para a gente só, tipo, validar os nossos conhecimentos dentro do que temos, pelo que temos, para o que temos, com o que temos, para fazer o que precisa ser feito, que é lá no dia da nossa prova, a gente lembrar do que falamos, lembrar do que fizemos, fazer o que tem lá na prova, acertar as questões e ficar mais perto da nossa tão sonhada aprovação, com a devida contribuição de raciocínio lógico, tá certo? Pode ser que a minha prova tenha pouquíssimas questões de lógica, pode ser, mas acredite, 1 ponto, 2 pontos, 3 pontos de raciocínio lógico faz toda a diferença na sua classificação. Pode ser realmente que não tenha repercussão na sua aprovação, tipo, eu não vou reprovar se eu não responder essa questão de lógica. Ok, não vai, mas você pode se classificar muito melhor. E esse se classificar muito melhor, por exemplo, tem a ver com o tempo que você vai ser chamado. Você pode ser chamado logo após a homologação do resultado do concurso, ou você pode ser chamado 1 ano depois, 2 anos depois da homologação do resultado do concurso. E nisso, a gente coloca na conta de quantos salários você deixou de ganhar. E vamos falar de dinheiro, sim. Quantos salários você deixou de ganhar pelo tempo que você demorou para ser nomeado, para ser chamado? E talvez por uma questão você não teria perdido todo esse salário. E aí a pergunta, vale a pena perder? Eu vou te dar uma conta, 1 ano de um salário de 8 mil reais, nós estamos falando de mais de 100 mil reais. Mais de 100 mil reais. E aí, vale a pena você perder? E literalmente perder. É um exemplo assim chocante? Quero chamar a tua atenção, a não ser que você não ache que 100 mil reais faça diferença. Uma questão vale 100 mil reais? Uma questão. Vale, professor. Então por que você não fez ela na prova? Ah, peguei. Peguei. Fiquei chateado, professor. Tipo, tu é um cuzão. Mas realmente falou a verdade. Pois é. Nem quero falar a verdade necessariamente para te ofender. Quero, na verdade, te ajudar a chegar lá. Basicamente isso, te ajudar a chegar lá. Tamo junto? Então, antes da gente começar, curte, compartilha e comenta. Curte, compartilha, comenta. E vamos junto aí fazer o que tem que ser feito, como tem que ser feito. 5 questõezinhas da Banca Fundação Getúlio Vargas, matemática, raciocínio lógico, matemática. 98 moedas iguais foram distribuídas em 6 caixas, de forma que cada caixa deveria ter no mínimo 12 e no máximo 22 moedas. É correto concluir que essa questão é bem interessante, porque ela traz aqui um mínimo de 12 e um máximo de 22. Deixa eu botar aqui minha conta aqui amarela para a gente trabalhar. Não é isso? No mínimo 12 e no máximo 22. Não é isso? Mas eu posso literalmente pegar esse 98, dividir por 6. Ele falou 98 moedas em 6 caixas. Quando eu fizer isso, vai dar 16 e sobra 2. 98 dividido por 6 dá 16. 6 vezes 16 dá 96. 6 vezes 10 é 60, 6 vezes 3 6 vezes 6 é 36, dá 96. E sobra 2. Ou seja, se eu distribuir de forma igual, eu coloco 16 moedas em cada caixa e em alguma caixa eu coloco mais 1 ou 2 moedas, dá 17 ou dá 18. E isso vai estar entre o intervalo mínimo de 12 e máximo de 22. Mas você se prendeu tanto ao 12 e ao 22 e está tentando colocar 12 aqui, 22 ali, 12. Cara, coloca 16 em todo mundo, nas 6 caixas, e pega essas 2 moedinhas que sobrou e coloca ou numa caixa, ou numa única caixa, essa caixa fica com 18, ou em 2 caixas, cada uma fica com 17. Pode fazer. Professor, mas eu poderia botar tipo 14 numa caixa e 18 na outra. Poderia. Poderia, não tem nenhum problema. Eu poderia pôr 12 numa caixa e 20 na outra. Poderia, lembrando que o mínimo é 12, você não pode botar menos de 12. Poderia. Poderia. Mas assim, no pior cenário, ou no melhor cenário,
princípio da casa de pombos, essa questão é princípio da casa de pombos, é um pouco de análise combinatória, mas com muita lógica, né? Isso, princípio da casa de pombos, eu chamo da teoria da melhor ou da pior hipótese. Melhor ou pior porque depende do que você quer ver. Não é isso? Tem professores que chamam de teoria do azarado, eu acho legal também, não é isso? Mas poderia ser do sortudo. É a teoria da melhor ou da pior hipótese, é o princípio da casa de pombos. Você vê se é melhor ou pior. O jeito de você achar melhor ou pior é o que é. Pega 98 e divide por 6, dá 16. Sobra duas. Ainda, né? Duas moedinhas. Ou você coloca essas duas numa única caixa, já que onde tem 16 fica 18, ou uma moedinha em cada caixa onde tem 16 fica com 17. E você está dentro do limite de 12 a 22. Dito isto, a gente vai avaliar as alternativas e, eventualmente, os detalhes. É possível que todas as caixas possuam o mesmo número de moedas? Não é. Observe que eu dividi, deu 16, mas ainda sobrou 2. Então, alguma caixa vai ter 17 ou 18. Pelo menos, não exatamente. Porque tem que ser o mínimo de 12 mais 22. Eu estou nesse intervalo. Ali o 16 é o flat, é a média, mas eu estou indo para lá e para cá, entre o 12 e o 22. Pelo menos uma caixa tem exatamente 16. Não, não. Não preciso ter 16. Não. Eu posso ter 15, 15, 15, 17, 18 e 18. Se eu não tiver enganado, isso vai dar os 98. Certeza, professor? Certeza. Aqui ó, dá 45. Aqui dá 35. 80 com 18. 98. Veja que eu não tenho nenhuma com 16. Nenhuma. Nenhuma. Pelo menos uma das caixas tem mais de 16. Isso é certo. Isso é certo. Pode ver, tem 3 ali com 17, 18, 18. Mas isso é certo. Certeza absoluta. Porque se dividir 98 por 6 dá 16 e sobra 2, com certeza alguma caixinha vai ter mais 16 moedas. Porque nessas duas que sobram, se eu jogar numa caixa que tem 16, vai para 18. Se eu pegar as duas medinhas, uma em cada caixa e botar, fica 17. Então, pelo menos, uma caixa tem mais 16. Quantas? Não sei. Mas mais 16. E menos de 20. E até no máximo 22. Dentro do detalhe ali. É possível que 3 caixas possuam cada um o número máximo de moedas. Não é possível. Não é possível. Se você botar 22, 22 e 22, você já tem 66. Se você diminuir de 98, você vai achar 32. Não é isso? Você vai achar 32. 98 menos. E aí, se você dividir isso aqui por 3, vai dar menos de 12. Menos de 12. Só que tem que ter o mínimo de 12. 32 para você dividir ainda em 3. Se você botar 12 numa, nas outras duas tem que ter 10. Se você botar 11, ainda numa tem 10. Veja que tem um problema. Eu tenho menos de 12 em alguma caixa, mas não pode, o mínimo é 12. Então não dá para colocar 3 caixas com 22. Não dá. E a letra E, não é possível que 3 caixas possuam cada uma o número mínimo de moedas. É possível. E ele disse não é possível. Agora é possível. Se eu tiver 12, 12 e 12, eu tenho 36. Opa, 36. Deixa eu apagar ali. Eu tenho 36. E aí, se eu pegar 98 menos 36, eu estou falando de 62. O 62 dá para dividir, tipo, 22, 20 e 20. Deu 62. Ou 21, 21 e 20. Deu 62. Está no máximo 22 ali. E eu posso, então, ter 3 caixas com o número mínimo. E ele diz que não é possível. Mas é possível. Detalhes. E apenas detalhes. Mas a minha resolução, ainda que trabalhosa, na média ali, né, dando uma analisada, a letra C, garantidaça. Garantidaça. E esse tipo de questão do princípio da casa de pombos é essa garantia. Miserável. Miserável. Essa aqui é bem querida, a proposiçãozinha mais fácil. Considere a afirmação. Se não está chovendo, então Milton saiu para caminhar. Uma sentença logicamente equivalente. Bom, de si para si, eu tenho troca e nega. Do tipo, se Milton não saiu para caminhar, professor, não tem. Se Milton não saiu para caminhar. Seria, se Milton não saiu para caminhar, então está chovendo. Mas não tem se Milton não saiu, tem se Milton saiu. Então não dá.
Aí eu tenho aqui com ou, com e e com ou. Com e não faz equivalência, então vai tirar a letra D. Sobrou com ou. Equivalência do se então para o ou, nego o antecedente, troco se então por ou, mantenho o consequente. Então eu vou negar que não está chovendo, eu vou dizer que está chovendo, ou, e vou manter Milton saiu para caminhar. Está chovendo, ou Milton saiu para caminhar. Letra E. De proposição é um filé, mas não perdemos nem tempo. Comparado com a anterior, a de proposição direto, na regra, a gente chega no resultado. Querido, querido, querido. Em uma grande caixa há 2.025 bolas iguais numeradas de 1 a 2025. Retirando-se da caixa em sequência e sem reposição duas bolas aleatoriamente, a probabilidade de que a média aritmética, porra, ele me zoou, dos números das bolas sorteadas seja um número inteiro. Bom, média aritmética de dois números é somar os dois e dividir por 2. Para que essa média seja um número inteiro e não decimal, ou eu vou somar par mais par, ou eu vou somar ímpar mais ímpar. E aí, quando eu dividir por 2, o resultado é inteiro. Certeza. Se eu somar um par com ímpar, o resultado vai ser decimal. Se eu somar um par com ímpar, o resultado vai ser decimal. Aí eu vou pegar, tipo, 1 mais 2, 3 dividido por 2, 1,5. 1 mais 1, 2 dividido por 2, 1. 2 mais 2, 4 dividido por 2, 2. 2 mais 3, 5 dividido por 2, 2,5. Então, se eu somar um par com ímpar, dá decimal. E aí eu vou calcular a probabilidade. De 1 a 2025, eu tenho 1.012, perdão, 1.012 números pares e 1.013 números ímpares. Vai por mim. 1.012 números pares e 1.013 números ímpares. Do 1 ao 2025. Se fosse do 1 ao 2024, eram 1.012 pares e 1.012 ímpares. Como é até o 2025, 1.012 pares e 1.013 ímpares. Dois números pares, 1.012 de 2025 vezes, aqui ó, eu somei par mais par, mas na verdade, só para fazer a coisa certa e você entender da questão, é par e par ou ímpar e ímpar. E aí eu vou ter 1.011 dividido por 2024. Ou o número ímpar, 1.013 por 2025. Lembra que no ou eu volto tudo de novo, né, para poder fazer e 1.012 sobre 2024. Tá lá. Aí, 1.012 com 2024, se eu simplificar, dá 1 e dá 2. 1.012 com 2024 dá 1 e dá 2. Verdade, professor. Verdade, verdade. Aí, então, aqui a minha probabilidade é 1.011 sobre 4.050. Mais, que é 2025 vezes 2. Mais 1.013 sobre 4.050. Portanto, a minha probabilidade é 2024 sobre 4.050. Se eu simplificar por 2, eu volto a 1.012 por 2025. 1.012 por 2025. Um tico trabalhosa, sim, um tico trabalhosa. Essa ideia da média aritmética é dois números pares ou dois números ímpares, para que eu seja uma média inteira. Interdisciplinaridade de conhecimento, média aritmética, probabilidade, bem querida. E as contas ali para chegar nesse 2012 de 2025. Uma querideza, mais uma querideza. Do tipo, uma beleza, uma beleza. Ou não, ou não. 4. Durante a análise de desempenho da malha viária na cidade, técnicos da área de mobilidade urbana utilizaram dados geoespaciais para avaliar o tempo de deslocamento entre dois polos urbanos importantes. Os dados coletados foram os seguintes. A distância média entre os polos é de 14 quilômetros. O tempo médio de deslocamento em um horário de pico é de 42 minutos. O plano de mobilidade urbana estabelece que a velocidade média ideal entre os polos deve ser de 30 quilômetros por hora, para garantir um bom nível de serviço. Deste modo, o percentual de aumento do tempo de deslocamento no cenário atual em relação ao ideal é de aproximadamente. Bom, no cenário atual, eu estou fazendo esses 14 quilômetros em 42 minutos. No cenário atual. Cenário atual. No cenário ideal, é 30 quilômetros por hora, o que quer dizer 1 quilômetro a cada 2 minutos. 30
quilômetros em 1 hora. 1 hora são 60 minutos. Disso posto, eu entendo então que eu faço 1 quilômetro a cada 2 minutos. Se é 30 quilômetros em 60 minutos, é 1 quilômetro a cada 2 minutos. Ou 2 minutos por 1 quilômetro. Né? 1 quilômetro a cada 2 minutos. Pensa comigo. Isso aqui é o ideal. Como a distância, deixa eu pegar aqui um verdinho. Como a distância é de 14 quilômetros e eu faço 1 quilômetro em 2 minutos, então esses 14 quilômetros deveriam ter sido feitos em 28 minutos. 14 vezes 2. Pegando essa continha aqui, ó. Pegando essa continha aqui. 14 vezes 2. Se eu faço, no ideal, 1 quilômetro a cada 2 minutos, então 14 quilômetros deveriam ser feitos em 28 minutos. Mas no atual, eu estou fazendo em 42 minutos. Um aumento de 14 minutos. 42. Opa. Um momento, por favor. 42 menos 28. 14 minutos a mais. E a pergunta é exatamente essa. Quanto esse 14 minutos vale em relação a 28? Deste modo, o percentual de aumento do tempo de alocamento no cenário atual, 42 minutos, em relação ao ideal, 28 minutos. É 14 minutos em relação ao ideal. Quanto é 14 de 28? Em porcentagem. Tá fácil. 28 é 100%, 14 é x. Bom, 28, 14 é a metade. X é igual a 50%. Não preciso nem bater muita cabeça. 14 é a metade de 28. Se 28 é 100%, 14 é 50%. Sem bateção de cabeça também. A bateção de cabeça é essa comparação. A bateção de cabeça é bem aqui, ó. Esses 30 quilômetros em 1 hora, no ideal. Que dá 1 quilômetro a cada 2 minutos. Como são 14 quilômetros, são 28 minutos. No ideal. Mas no atual, está em 42 minutos. Um deltinha de 14 minutos de diferença. Ou seja, 50% a mais de tempo. Bastante tempo a mais. Mas muito tempo a mais. Muito, 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 muito. E a nossa última question. André, Bernardo, Carlos, Diego, Ernesto e Fábio disputam um torneio de ping-pong em que cada um deles jogou exatamente uma partida contra um dos outros 5. As partidas de ping-pong não têm empate. André ganhou 3, Bernardo ganhou 1, Carlos ganhou 2, Diego ganhou 2 e Ernesto ganhou 3. O número de partidas que Fábio ganhou. Se eles jogam apenas uma vez entre eles, é combinação de 6 em 2. Porque a ordem não importa. Carlos contra Diego é a mesma coisa de Diego contra Carlos. A ordem não importa. Combinação. O jogo é entre duas pessoas. Combinação de 6 em 2, 6 fatorial, 2 fatorial, 4 fatorial, ou 6 vezes 5 vezes 4 para, 2 vezes 1 vezes 4 para. 4 vai embora, 6 vezes 5 é 30, 2 vezes 1 é 2, dá 15. São 15 partidas. E, por certo, 15 vitórias e 15 derrotas. Ou você conta pelas vitórias ou pelas derrotas. Mas ele deu as vitórias, então vamos contar pelas vitórias. André ganhou 3. Bernardo ganhou 1. 3 mais 1, 4. Carlos ganhou 2. 4 mais 2, 6. Diego ganhou 2. 6 mais 2, 8. Ernesto ganhou 3. 8 mais 3, 11. Então eu já tenho 11 vitórias. 11 vitórias. Nossa, que horrível. Já tenho 11 vitórias. Mas não são 15 partidas? Então eu preciso ter 15 vitórias. De 15 para 11, faltam 4 vitórias. Então, menino Fábio vai ter que ter ganho 4 vezes. Menino Fábio vai ter que ter ganho 4 vezes. Inclusive, foi o que mais ganhou. Foi o que mais ganhou. Porque são 15 partidas. Só tem vitória e derrota. Então, alguém vai ganhar, alguém vai perder. Contando pelas vitórias, que é inclusive mais fácil, eu já tenho 11 vitórias dos números que me foram dados. É verdade, professor. Mas, se são 15 partidas, eu tenho 15 vitórias. Fábio ganhou as outras 4 partidas. Na diferença de 15 para 11, Fábio ganhou as outras 4 partidas. Querido, tranquilo, ou nem tanto, mas, se seguir a regra, vai. Dito isto, com isso, por isso e para isso, mais 5 questõezinhas aí para conta. Aqui no nosso canal Segue a Regra, aprendendo com questões, aprendendo por questões, melhorando, né, com questões, melhorando por questões, não é isso? E vamos fazendo essa roda girar do jeito que ela precisa girar
para o que ela precisa girar para a gente fazer acontecer. Bem querido, bem de boa. Relativamente tranquilo naquilo que precisamos, como queremos, para o que temos que fazer. Conta comigo, eu estou aqui, eu estou contigo sempre. E só te peço para curtir, compartilhar e comentar. Gerar aquele engajamento que a gente precisa para chegar a mais gente e ajudar mais gente. Não seja egoísta. Eu estou aqui com vocês, por vocês, para vocês, todos vocês. Até o fim. E eu vou estar. Sempre. Pode contar comigo. Sempre. Inclusive, como eu já falei, peçam o que querem. A gente, dentro do que temos aqui a oferecer, vamos ajustando ali e fazendo conforme vocês necessitam. Tamo junto? Por hoje, então, dessa parte, quarta-feira, FGV, FCC, pensando aí, vamos falar da FGV. Tem muito concurso, né? Vamos dar nome à aula de hoje, então. Alego, Alero e Alerj. Assembleia Legislativa do Goiás, Assembleia Legislativa do Rondônia, Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Minimamente 3 Assembleias Legislativas abraçadas nessas questões que a gente acabou de fazer. E aí você só continua fazendo. E vai, estudando, tem que estudar. E vamos, pra cima. Tamo junto? Bem, querido, bem de boa. Bom almoço, boa sobremesa, boa digestão, boa sexta. Vamos pra cima. E é nóis.